Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando o terceiro, ou é o quarto, diário do TCC. Dessa vez eu vou falar pra vocês sobre as obras análogas e um pouquinho de referências, que eu tenho um pouco de dificuldade, mas eu aprendi algumas técnicas aí pra eu escrever, uma amiga me ajudou. E aí eu vou mostrar elas pra vocês, né, porque o que adianta saber sem compartilhar. E aí eu vou falar pra vocês as minhas obras análogas, porque eu escolhi cada uma delas. E antes de começar realmente esse vídeo, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você é novo por aqui. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Gabriele e eu compartilho aqui conteúdos de arquitetura e a minha etapa de TCC, que eu estou vivendo agora loucamente. Mas se você quer me acompanhar ainda mais de pertinho, me segue no Gabriele Lima Blog pra ver minha rotina e pra ver os meus projetos lindos no Arquitencante. Chega de falar, bora começar esse vídeo, né? Nós estamos nessa etapa aqui, análise de pesquisas realizadas, né, que são as obras análogas, e é para entregar no dia 23/5, que é sábado, se eu não me engano, hoje é quarta-feira. Eu já fiz 4 obras análogas, falta fazer a análise crítica delas, que faço no finalzinho. E aí o meu professor falou pra eu fazer 5, porque uma delas não tem planta. Só que aí, conversando ontem com o povo da sala, tá todo mundo fazendo 3. Então eu não vou fazer 5, não. Não vou. Mas assim, sexta ainda tem orientação com ele. E aí eu vejo se há realmente necessidade de fazer mais uma. Se tiver, eu faço. Mas eu não quero muito, porque meu tema, se você não sabe, é residência terapêutica. E é muito difícil achar plantas de residências terapêuticas aqui, porque elas são da prefeitura. E aí a prefeitura não disponibiliza isso, porque é uma forma da privacidade, né, dessas pessoas. E aí, muito difícil de achar. Eu achei uma só porque um arquiteto famoso postou no ArchiDaily. Se não, nem isso. E foi esse ano ainda que ele postou, olha só que sorte a minha. E aí, o que eu tô fazendo? Eu fiz uma programação mais ou menos pra fazer. Essa entrega, o prazo delas que deram pra gente foi de 2 semanas. E aí eu comecei pesquisando, e aí, sexta-feira passada, eu falei com o meu professor que era muito difícil, porque eu só tinha achado uma residência terapêutica, né, com projeto e tal, e eu não sabia o que fazer. Aí ele me explicou que eu podia fazer uma obra análoga de centros psicológicos, de hospitais psiquiátricos, e que podia ser fora do Brasil, porque no Brasil muito humanizado, e eu queria uma coisa humanizada porque é o mais perto, né, de residências terapêuticas. E aí, vou mostrar aqui pra vocês as 4 que eu pesquisei. Uma é daqui de Belo Horizonte, que não tem planta. A primeira obra análoga que eu fiz foi do Hospital Psiquiátrico Crowstone. Ele é humanizado, então foi bem legal. As fotos e vou descrevendo. E eu fiz uma coisa bem legal, em todos dos espaços internos eu agrupei para não ficar tão grande e eu consegui colocar todas. Aí o segundo foi o Hospital Adamant, que ele é um hospital dia. E ele é muito legal porque ele fica no Rio Sena, em Paris. E aí eu achei super interessante e ele é diferente, né? Os tipos de tratamento. Tem espaços de tratamento, então tem sala que dá pra pintar, sala de música, coisas que o paciente gosta e que faz ele ficar bem. E aí, a outra que eu consegui, que foi a única, residência terapêutica Vila São Paulo, que fica em São Paulo, e foi a única que eu achei com planta, olha só. E ela foi uma reforma, era uma casa já existente que foi transformada em residência terapêutica. Isso é muito comum aqui, só que geralmente não tem arquiteto, não. E aí a outra que eu achei foi aqui de Belo Horizonte, Espaço Viver Bem, e ela é particular. E aí é um pouco diferente, né, da residência terapêutica da prefeitura, mas dá pra entender um pouco. E ela é enorme, olha só.
E aí eu não achei planta, mas eu fiz uma análise e escrevi tudo certinho sobre ela. Hoje é sexta-feira, já são 18h47. Terminei a tabela. O professor, hoje na orientação, eu perguntei pra ele se era em formato de tabela pra fazer essa análise crítica ou em texto. E aí ele falou pra ser em forma de tabela, então eu fiz o formato de tabela. E aí escrevi localização, soluções técnicas e estruturais, fluxo, volumetria, aspectos positivos e negativos. Finalizei aqui o trabalho com a análise crítica das obras, né, que eu fiz. E aí também eu fiz esse quadro aqui com os principais parâmetros arquitetônicos que essas residências devem ter. Então aqui eu coloquei o ambiente e a sensação que o morador teria com essa solução. E aí eu tenho uma dica para vocês. Eu criei também a lista de figuras e lista de tabelas automática. Eu vou ensinar para vocês como é que faz. Você vai selecionar a imagem. Vamos supor que essa daqui já tá tudo configurado já, então eu vou só mostrar mesmo. Aí você vai em referências de novo, você vai vir em legenda, você vai colocar aqui, que é uma figura, né? Você vai vir aqui, colocar figura, e aí já vai estar aqui o número que ela é. E aí você coloca o nome depois, item selecionado acima, que você vai colocar, e apertar OK. E aí depois que você fez isso tudo, você vai vir aqui, né, e inserir tabela de figuras. E aí você vai escolher figura, né, porque no caso você fez a configuração para as figuras, vai colocar a figura e OK, e vai ficar tudo bonitinho assim. Vamos para as dicas aqui de referências agora. Eu não sabia muito bem configurar isso, uma amiga me ajudou e um seguidor também me deu uma diquinha que eu postei lá nos stories, que eu estava com uma dificuldadezinha. Então, ó, a primeira coisa é que a referência deve estar alinhada à esquerda e o espaçamento é simples. Outra coisa que você vai ler um pouquinho, né, porque livro tem um jeito, por exemplo, livro é assim, aí artigo é diferente, revista é diferente, cada um é de um jeito. E aí você vai conferir na NBR 6023, se eu não me engano. E também você deve fazer em ordem alfabética, então A, B, C, parará, parará. E aí você tem, sempre que tiver um link, né, você coloca disponível em o site e o dia do seu acesso, tá bom? E eu vou deixar aqui no box de informações um link que dá pra você fazer automático suas referências, mas, assim, não é 100% garantido que vai ficar certinho, não. Então, vai conferindo na norma, tá bom? Ajuda bastante o link, esse site, mas aí depois que gerar a sua referência automática, você confere na norma. Combinado? Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Não vou aparecer aqui agora, não. Deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, tá bom? E me conta aqui nos comentários se você tá gostando desse tema de TCC e qual o seu tema de TCC, porque eu quero muito saber. E lá no meu Instagram eu dei algumas sugestões de tema de TCC e 20, pra ser mais exata. E se você ainda tá na dúvida de qual tema, vai lá conferir. E é isso. Big beijo e tchau!